E é por isso que não vai haver um grande colapso, mas sim uma transferência silenciosa das pessoas que trabalham duro, pagam seus impostos direitinho, abrem a carteira para a elite lá de cima, e a elite lá de cima faz o que sempre fez. Eles tentam manter o povo lá embaixo. Eles querem cobrar o máximo de impostos possível para que a carteira fique sempre aberta e eles possam gastar todo esse dinheiro em seus próprios interesses. Seja por lobby, meio ambiente, clima, CO2 ou guerra na Ucrânia, eles movimentam o dinheiro entre si e você é prejudicado. É por isso que faço este vídeo e fico tão irritado. Estão te enganando. Esse sistema te engana do começo ao fim. Esse sistema sobrevive porque você trabalha 40 horas por semana, movido pelo medo, pagando contas, indo todo dia para um trabalho que você não gosta, puxando o saco de pessoas o tempo todo. Eles te colocam para baixo, algo que você não quer de jeito nenhum, só para conseguir pagar o aluguel. Você paga anos por um sistema ruim só para um dia receber uma aposentadoria que já foi perdida. Baltazar, que grande honra, que bom que você está aqui. Oi, sim, meu prazer em te ver. Baltazar, você trouxe duas teses ousadas que à primeira vista se contradizem completamente. Nunca foi tão fácil enriquecer, enquanto a maioria acabará totalmente empobrecida. Como isso é possível ao mesmo tempo? Sim, obrigado. Eu mesmo sou o melhor exemplo, não é? Eu não venho de uma família rica, venho de uma família totalmente comum. Meu pai é professor, minha mãe cuidava das crianças, então nós não éramos ricos, muito pelo contrário, mas eu entendi como o nosso sistema funciona. Esse foi o fator decisivo para mim. Sempre tive um dom para perceber o que vem a seguir e comecei muito cedo. Comecei a investir em cripto. Em 2016, cripto ainda estava naquela fase de early adopter, ou seja, naquela fase de adoção bem inicial, em que eu fui, por assim dizer, um dos primeiros e tive coragem de arriscar. Eu fui contra a maioria, que dizia que isso era um golpe e uma enganação. Tive coragem de investir em cripto contra a opinião da maioria. Exatamente a mesma coisa está acontecendo agora, aliás, com a IA. Sobre inteligência artificial, vivemos situação semelhante à das criptomoedas naquela época. O que aconteceu com as criptomoedas está acontecendo agora com a IA. E a IA também vai criar os próximos milionários, multimilionários e bilionários. São sempre as pessoas que conseguem se concentrar nisso. E por que eu digo que nunca foi tão fácil como agora? Porque as oportunidades que temos atualmente, comparadas com o passado, nunca foram tão incríveis como agora. Meu pai é professor. Anos atrás, eu provavelmente teria seguido a mesma carreira que meu pai, porque antigamente era assim mesmo. Mas como, com a internet, temos toda a biblioteca de Alexandria, ou seja, todo o conhecimento da humanidade acessível com um clique, e agora, com a IA, também democratizamos a inteligência, você pode, mesmo sem uma boa educação e um QI alto, aproveitar a oportunidade de acessar toda a informação e inteligência da humanidade de forma fácil e usar isso a seu favor. Um modelo de IA atualmente é inteligente ou acima da média em inteligência. Isso significa que você tem a possibilidade de obter todas as informações e ser inteligente. Essas duas possibilidades, combinadas com a tecnologia, ou seja, com o avanço tecnológico que está cada vez mais concentrado, podem fazer de você também um supermilionário. O grande problema de toda essa história é que o avanço tecnológico, e nós vamos aprofundar nisso já já, está tão fortemente concentrado. Ele está tão fortemente concentrado que apenas pouquíssimas pessoas ficam super ricas e a maioria vai empobrecer. Esse é o próximo estágio, pensando nos próximos 3 a 8 anos. Por isso digo, você ainda tem 5 anos, pois algo acontecerá nesse período. Nos próximos anos, por causa da robótica, por causa da inteligência artificial, a maioria das pessoas vai se tornar desnecessária, porque elas vão perder seus empregos. Pouquíssimos vão aumentar incrivelmente seus resultados graças à produtividade da IA e vão se tornar super ricos. Eles ainda podem alavancar isso ainda mais pela bolsa de valores. Por isso, vamos experimentar esse mundo no qual já estamos, mas vai se intensificar, de modo que pouquíssimos vão se beneficiar disso. Nossa missão é garantir que vocês, espectadores, se beneficiem disso. Vocês vão realizar o sonho de fazer o que quiserem o dia todo, pois a IA e a bolsa de valores vão trabalhar para vocês, enquanto a maioria não vai acompanhar. A maioria das pessoas vai empobrecer e vai acabar recorrendo ao que a política oferece em programas alternativos, que sempre vêm com condições políticas. Como, por exemplo, sempre votar no partido certo, nunca ser crítico, não questionar, não ir para as ruas, não protestar.
Esse é o mundo para o qual estamos caminhando. Muitos acham que isso é discurso arrogante de quem teve sucesso. O que ocorre com quem permanece como sempre foi, seguindo o exemplo do pai e um sistema clássico? O que acontece com essas pessoas? Eu realmente preciso repetir isso mais uma vez para que os espectadores entendam em que mudança brutal nós estamos. Para o meu pai, a possibilidade de ascender dentro do sistema era algo extremamente importante. Com meu pai foi assim, eles tinham pouco dinheiro, ele conseguiu um emprego público. Porque conseguiu esse emprego, eles conseguiram um empréstimo. Porque conseguiram um empréstimo, conseguiram uma casa. Depois puderam pagar a casa. E em algum momento a casa era deles. Agora quase todo o patrimônio deles está na casa. Esse foi o caminho dos meus pais da classe baixa para a classe média. Simplesmente subiram no sistema, do jeito clássico. Meu caminho não foi pelo sistema. Se eu tivesse seguido o mesmo caminho, se eu tivesse tentado fazer o que funcionou para o meu pai, o que funcionou para a nossa família, eu teria fracassado completamente. Eu nunca teria alcançado o que consegui alcançar agora. Meu caminho foi pensar fora do sistema. Quando você pensa fora do sistema, de repente todos os obstáculos desaparecem. Só para deixar bem claro para você, para reforçar. Se você agora seguir o mesmo caminho que meu pai seguiu, se você é jovem, ou mesmo se continuar agora, você vai fracassar, porque esse sistema simplesmente está fadado ao fracasso. Vocês sempre ouvem isso nos vídeos. Eu também assisto ao seu canal e aos especialistas que você entrevista. Quero dizer, não quero repetir tudo isso agora, mas vocês sabem que a demografia chegou ao fim. A indústria está acabada. Não existe energia barata. Não há matérias-primas baratas, os impostos são altos demais, a política é corrupta, todo o sistema está desmoronando por todos os lados. Exatamente por esse motivo, porque a substância econômica está desaparecendo, porque pouquíssimas pessoas, graças ao avanço tecnológico, conseguem, com muito pouco trabalho, uma produtividade que antigamente milhões de pessoas alcançavam. Essas poucas pessoas vão tornar milhões de pessoas supérfluas. Então estaremos numa situação em que teremos que nos perguntar honestamente: sim, a dignidade humana é inviolável, mas isso é mentira. Sejamos sinceros, uma criança na Índia ou em Bangladesh não tem dignidade. E eu estive na Índia, eu vi isso. Eu vi as pessoas mais pobres nos cortiços de Bombaim. São cenas de partir o coração quando uma criança de 6 ou 9 anos te guia pelo cortiço e te conta que quer ser vendedor de rua, porque essa é a melhor perspectiva que ela tem. Agora você tem que se perguntar, como é que nós tratamos essas pessoas? Como tratamos as pessoas que não têm produtividade e por isso na Índia não ganham dinheiro e precisam produzir nossas camisetas por um preço miserável? E agora extrapole isso. Se em 5 anos tivermos robótica e a IA e a robótica gerarem muito mais produtividade do que o ser humano comum, e o cidadão comum na Europa tiver uma produtividade menor do que a da IA. O mesmo ocorrerá com essas pessoas como já ocorre na Índia, pois infelizmente é da natureza humana. Não digo que seja bom, apenas que é assim. Atribuímos valor às pessoas pela produtividade. Se você acha que não é assim, olhe para o mundo. Veja como tratamos os 3 bilhões de pessoas fora do primeiro mundo. Não sei como você percebe isso, Baltazar, mas sinto que muita gente está enlouquecendo coletivamente. Se você olhar ao redor, você já esboçou isso agora há pouco. Em todo lugar há guerras, inflação por toda parte, o custo de vida explodindo em todos os lugares. Pessoas que simplesmente não sabem como vão conseguir se virar no final do mês. Por que é importante para você falar sobre o tema dinheiro justamente agora? O que as pessoas que estão nos assistindo deveriam começar a fazer de diferente? Acorde. Você tem cerca de 5 anos. Vou dar um número para vocês. Existe a lei de Moore. Ou seja, existe uma lei, a lei de Moore, que diz que os chips ficam cada vez melhores e cada vez melhores. Nós temos ação e essas não são equações lineares. Humanos pensam de forma linear, pois viemos da savana. Tigre, dente de sabre, fugir. Sempre imitamos os outros. Não se afaste do grupo, senão se dá mal. Agora temos funções exponenciais. Tecnologia é uma função exponencial. Por isso também existem pouquíssimas ações na bolsa que tornam pessoas como eu super ricas, porque elas sobem incrivelmente. Isso é um grande problema. Se olharmos para o poder de processamento dos modelos de IA, ele atualmente dobra a cada 8 meses. Se algo dobra a cada 8 meses, onde estará em 5 anos? Em 5 anos, isso terá se multiplicado 180 vezes. É isso que não entendemos. Não é assim. É assim. É uma função exponencial. Se você tem um lago e esse lago está coberto de pétalas de rosa, e o número de pétalas de rosa dobra a cada dia,
Então você chega ao dia 50. No dia 50, o lago inteiro já está cheio. Mas um dia antes, no dia 49, o lago está pela metade cheio. É isso que as pessoas não entendem, é uma função exponencial. A última duplicação é sempre a maior, e é por isso que as pessoas agora têm 5 anos pela frente. A tecnologia vai evoluir cada vez mais rápido. Isso sobrecarrega as pessoas, mas agora vocês têm 5 anos pela frente. Agora vocês têm 5 anos para ganhar o máximo de dinheiro que conseguirem, e isso nunca foi tão fácil. Simo e eu vamos conversar depois sobre o que vocês podem fazer, como investir esse dinheiro na bolsa. Mas por que ele deve ir para a bolsa? Tem que ir para a bolsa porque a bolsa é formada pelas empresas. Essas são as pessoas que têm ações. Esses são os donos das empresas. E agora, muito importante, quando as empresas automatizam cada vez mais, demitem cada vez mais pessoas e aumentam suas margens, sua lucratividade. Então esse dinheiro não vai para os empregados, ou seja, não vai para os trabalhadores, mas sim para os donos, para os acionistas. Por isso a bolsa sobe e sobe e sobe, e a classe média desaparece e desaparece e desaparece, porque o trabalhador no futuro não vai mais ter trabalho. A bolsa vai automatizar tudo, aumentando muito a lucratividade que será paga aos donos e acionistas. Por isso, um Steve Jobs, ou um Elon Musk, ou um Mark Zuckerberg, e o Bezos, ele se chama Steve? Não sei, Steve Bezos. Não sei como ele se chama. Como é o nome dele, Bezos? Jeff Bezos, isso mesmo. Por isso eles são tão incrivelmente ricos. Eles são tão incrivelmente ricos porque possuem essas participações das empresas, que representam toda a produtividade, e demitem todos os funcionários. Agora você entende o sistema. Você pode criticar, pode reclamar o dia inteiro sobre isso. Ei, faça isso, mas não vai adiantar nada. Você tem 5 anos. Em 5 anos, ganhe o máximo de dinheiro e invista na bolsa de valores. Aí você está nessa situação. Quando você tiver 1 milhão na bolsa, esse milhão vai gerar cerca de 100 mil euros por ano de renda passiva, porque a bolsa cresce cerca de 10% ao ano com um ETF. Nos últimos anos foi mais para 15%. Isso significa que, a partir de 1 milhão, você ganha 100 mil euros sem esforço. Quem deu isso ao dono do bar? Esse é o nosso sistema. Agora pense, quero ser trabalhador? A maioria dos trabalhadores na Alemanha não recebe 100 mil euros em tempo integral e ainda paga 50% de impostos. Ou talvez você saia da Alemanha, viva da Bolsa de Valores e não pague nenhum imposto. Essa diferença entre aqueles que saem da Alemanha não precisam pagar nenhum imposto e podem viver da Bolsa de Valores. E aqueles que, dentro do sistema, entregam tudo o que ainda conseguem produzir para o Estado, que depois gasta isso em guerra e outras coisas. Essa diferença está ficando cada vez maior e maior. A classe média vai desaparecer e você só tem mais 5 anos para entrar nessa classe alta. E eu não digo isso para te assustar. Eu digo isso porque todos os números, dados e fatos apontam exatamente para isso e porque eu mesmo me beneficiei exatamente desses desenvolvimentos que estamos descrevendo aqui. Eu não nasci rico. Eu fiquei rico porque coloquei isso em prática. E esse é o fator decisivo que você precisa entender. E o meu pedido para você é: comece a colocar isso em prática. Comece a aproveitar e participar da natureza escalável sem limites do progresso digital, do avanço tecnológico. Você acabou de mencionar números, dados, fatos. O que você acha quando vai acontecer aquele grande colapso que todo mundo vem profetizando há muitos anos? Não haverá um grande colapso, mas uma desapropriação silenciosa que já está em curso. Isso acontece quando temos um título e fazemos uma miniatura no YouTube, como O Grande Colapso. Fazemos isso sempre. Uma hora a bolsa cai 20 ou 30%, como sempre ocorre, e aí dizemos que estávamos certos. Alguns meios de comunicação dizem, ele avisou, mas não mencionam que ele repete isso há 10 anos sem nunca acontecer. Estamos passando por uma mudança de sistema, mas isso está acontecendo de forma silenciosa. Isso está acontecendo de forma silenciosa. O poder está indo cada vez mais para os proprietários e se afastando cada vez mais do povo. O povo tem cada vez menos a dizer. Infelizmente, o povo vai ficar cada vez mais pobre. Não só vai realmente empobrecer, mas também vai ter cada vez menos sua própria opinião. Devemos refletir sobre como os algoritmos nos controlam intensamente. Se você está assistindo a este vídeo no YouTube agora, é só porque o YouTube, ou seja, o Google, a empresa por trás disso, permitiu que você recebesse essa informação. Se por algum motivo o YouTube decide internamente e esse vídeo do YouTube for transcrito, eles sabem exatamente o que estamos dizendo. Se eles disserem agora, esse conteúdo, o senhor X espectador, seja lá quem for, não deve receber agora, então você não vai receber. Então você nunca viu isso. Você tem que pensar agora, de onde vem toda a minha informação e então
por quais empresas ela é realmente divulgada. Então vocês vão perceber que provavelmente são 5 empresas, não mais do que isso. Elas controlam quais informações você recebe. Pois não acredito que você vá à biblioteca, leia um livro, etc. É isso que é tão impressionante nesse mundo em que vivemos. E por isso, não vai haver um grande colapso, mas sim uma transferência silenciosa das pessoas que trabalham duro, pagam seus impostos direitinho, abrem a carteira para a elite lá em cima. A elite faz o que sempre fez, tenta manter o povo por baixo, cobrando ainda mais impostos. O máximo possível para manter a carteira aberta e eles gastarem tudo como quiserem. Seja lobby, meio ambiente, proteção do clima, CO2 ou guerra na Ucrânia, eles simplesmente movimentam o dinheiro para onde querem. Você é esse cara, por isso faço este vídeo e fico tão irritado, pois estão te enganando. Esse sistema te engana do início ao fim. Esse sistema sobrevive porque você trabalha 40 horas por semana, movido pelo medo, pagando contas, indo todo dia para um trabalho que você não gosta, puxando o saco de pessoas o tempo todo e sendo tratado como lixo por elas. Você não quer fazer isso, mas precisa pagar o aluguel e contribuir para um sistema ruim, esperando uma aposentadoria que já foi perdida. Por isso tudo é tão absurdo e é por isso que você precisa começar a fazer algo por você agora. Outra tese bem ousada que você levanta, Baltazar, é: em um futuro próximo, não haverá mais Estados-nação. O que vem como alternativa? Sim, e é justamente isso que torna tudo tão interessante. Se você parar para pensar, por que a Alemanha é poderosa? A Alemanha é poderosa, ou a França ou a Espanha. A Alemanha é poderosa porque é uma região onde existe indústria, há crescimento econômico, a economia cresce e cresce cada vez mais. Assim, a arrecadação de impostos cresce continuamente para o Estado. Agora, há instituições nesse Estado que podem usar esse dinheiro para construir infraestrutura, criar forças armadas e se tornar poderosas, ganhando influência. Primeiro, porque têm forças armadas e podem atacar outros, mas eles também têm influência porque podem exercer pressão econômica, por exemplo, dizendo: não vamos mais comprar tal coisa. Então, de qualquer forma, eles têm esse poder. Então, se pensarmos agora, como será no futuro? Percebemos que há essa mudança em que o Estado fica cada vez mais fraco e as empresas cada vez mais fortes. Acabei de mencionar a questão e o controle da informação. No final das contas, são 7 ou 5 empresas americanas, Amazon, Google, Facebook, Twitter, que controlam todo o fluxo de informação. E com os algoritmos e a IA no futuro, eles serão capazes de te manipular de forma dissimulada. A IA vai te dar a sensação de que você decidiu por conta própria. Na verdade, quem decidiu foi a IA, e isso torna tudo mais interessante. Você vai pensar: eu acho que a AfD é o partido bom ou que os verdes são o partido certo. Ou você vai achar que escolheu livremente o que quer, qual universidade ou o que vai concluir, mas na verdade a IA te manipulou em todas as conversas que você teve ou em todas as informações que você consumiu. Por isso, os estados vão se tornar cada vez menos poderosos, enquanto as corporações vão ficar cada vez mais poderosas. Esse é o primeiro diagnóstico. O segundo diagnóstico é: por que seguir nessa direção? E que estamos indo nessa direção é totalmente claro, porque o Estado-nação fracassou. Eu já contei antes como o sistema levou meus pais da classe baixa para a classe média. Para mim, isso já não seria mais possível. Se eu tivesse seguido o mesmo caminho que meus pais, então eu sairia da classe média, na qual nasci e cresci, e voltaria para a classe baixa. Porque é isso que a gente vê: o empobrecimento da classe média, o desaparecimento da classe média. E essa é a tendência mais importante. E agora a gente fala que a classe média está ficando cada vez menor e menor e menor. A elite, pouquíssimos ficam super ricos. O Estado entra em colapso porque depende dos impostos da classe média. Os super ricos não pagam impostos, pois, ao atingir certo nível, tornam-se internacionais e se organizam para evitar tributos. O Estado, que fundamentou seu poder na capacidade de tributar os cidadãos, vai receber cada vez menos arrecadação de impostos. Ele vai se tornar cada vez mais insignificante. Esses poucos conglomerados de grandes empresas dos Estados Unidos vão se tornar cada vez mais poderosos. Por isso, acredito que o Estado-nação fracassou, pois não oferece mais oportunidades de ascensão. Porque ele já não cumpre aquela promessa econômica de faça sua lição de casa, vá para a escola, termine o ensino médio, vá para a universidade, depois trabalhe direitinho e tal. Essa promessa toda não vai mais funcionar. Ela está completamente obsoleta.
Por isso, esse sistema vai quebrar cada vez mais e então virar um novo sistema. Esse sistema é cada vez mais controlado pelas empresas de tecnologia que são responsáveis pelo avanço tecnológico e por isso são superpoderosas. Fiquei arrepiado em vários momentos. O Estado deveria nos alertar sempre sobre o que está por vir nos próximos anos. Ficamos semanas sedados com o time, a baleia, que realmente ficou num sobe e desce. Vocês não entenderam o mundo diante de temas urgentes que vão nos afetar em breve. Um cidadão financeiramente dependente é ideal para esse Estado. A pessoa é fácil de lidar, é dependente, de certa forma também depende do Estado, e um dia acorda com 50, 60, 70 anos e percebe que nunca assumiu responsabilidade por si mesmo e, consequentemente, está completamente à mercê do Estado com todos os seus instrumentos. Me dê 3 recomendações de ação bem concretas, porque é preciso começar agora, urgentemente, a tomar as rédeas da própria vida. Não quero assustar vocês. Mas também na minha rede de contatos, as pessoas com quem eu converso, a tendência é simplesmente brutal. Tá indo nessa direção. Qualquer um que acredita que o mundo vai ser amanhã como era ontem, e qualquer um que acha que pode continuar trabalhando só um pouquinho e assim por diante. Ou melhor ainda, trabalhar meio período e ainda assim tirar alguma coisa desse sistema. Gente, aceitem simplesmente que a situação está 100% clara. O trem já partiu. Não há futuro para a Alemanha nesse sentido. A Alemanha vai seguir, assim como a Europa, o caminho da Argentina. O caminho argentino vai empobrecer. O padrão de vida vai erodir pouco a pouco por causa da alta inflação. E vocês nem vão perceber. Porque simplesmente o restaurante fica cada vez mais caro, o bilhete de trem fica cada vez mais caro, o voo fica cada vez mais caro. E em 5 anos o alemão não vai mais para a Tailândia, mas sim o tailandês vem para a Alemanha e vê tudo isso. Isso é claro. Se você agora diz, ok, eu não quero aceitar isso. Se você agora diz que não quer simplesmente aceitar que tem que ficar pobre e ter uma vida de merda. E se eu então digo que quero votar na AfD, ou que não quero me vacinar, ou que não estou afim de que essas pessoas lá de cima fiquem o dia todo me dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque é nisso que vai dar no final das contas. Então você tem uma boa oportunidade porque você tem a internet e você tem a IA. E acredite em mim, com essa combinação de duas coisas, você pode conseguir ganhar uma grana danada. Então você pode reduzir seus impostos drasticamente e investir esse dinheiro no mercado de ações. Então você constrói um flywheel, um moto contínuo que vai te deixar muito rico em 5 anos nesse intervalo de tempo que você ainda tem. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, sinceramente, coloque sua vida em ordem. 90% das pessoas vivem estressadas, presas em uma rotina, assistindo notícias o dia todo e sempre desanimadas. Pense, o que realmente me estressa? Anote no papel. Quem me puxa para baixo? Quais situações causam isso? Reflita, em que momento do dia fico estressado? Eu faço isso regularmente e então vou lá e evito todos os gatilhos de estresse que me deixam mal. Esse é o primeiro passo. Depois, coisas como praticar esportes, coisas como alimentação saudável, coisas como não beber álcool, não fumar, tudo isso que te faz mal, isso é muito, muito importante. Veja, você precisa avançar. Você simplesmente não consegue ter um bom desempenho. Você precisa ter um bom desempenho nos próximos 5 anos. Você não consegue ter um bom desempenho se dormir só 5 horas, se fumar cigarro o dia inteiro, beber 5 cervejas por dia e fizer outras coisas assim. Seu cérebro simplesmente não consegue funcionar direito assim. Assim, você não terá alta performance e em 5 ou 10 anos ficará doente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo quando você conseguir eliminar esses fatores de estresse, procure pessoas que têm aquilo que você deseja. É muito simples. Há uma fórmula simples para o sucesso. Sucesso não é simplesmente ter sorte, mas sim quando a preparação encontra a sorte. Escolha aquelas pessoas. Você está em uma situação única. Você pode viver seus sonhos. Nunca foi tão fácil, não importa o que você queira. Você vai conseguir se escolher a pessoa que já fez isso, que já realizou o seu objetivo. Então você observa. Quais são os hábitos dessas pessoas? Quais são as rotinas delas? O que elas fazem de diferente o dia todo?
Quando você estuda essas pessoas, percebe que elas não estão onde estão porque simplesmente tiveram sorte, mas porque repetiram as coisas certas vezes o bastante, transformaram isso em hábito e estabeleceram isso como rotina diária e em algum momento a sorte apareceu. E com você também é assim. Em algum momento a sorte vai chegar. Se você fizer as coisas certas vezes o bastante para alcançar o que quer, em algum momento a sorte chega e aí vem o sucesso. A terceira coisa que você precisa fazer e isso é bem simples, você precisa começar, vai começar. Agora você tem 5 anos. Caramba, comece logo. O que você está esperando? Você está aí sentado na frente do laptop. Sinceramente, fizemos outro webinar, não sei, 15 de julho ou algo assim. O link está aí embaixo na descrição do vídeo. Endereço de e-mail. Inscreva-se, participe, comece agora, coloque a mão na massa e depois feche o laptop. Deixe um pouco de silêncio agir sobre você, anote o que é importante para você, reflita sobre o que você realmente quer. O principal é, comece já, dê o primeiro passo, nunca foi tão fácil. E o que é difícil, né, o preço de não fazer isso nunca foi tão alto. O webinar vai acontecer no dia 5 de julho e eu preciso resumir rapidinho. Tudo o que você ouviu até aqui, todo esse conteúdo financeiro, é totalmente gratuito. Quero dizer, Baltazar, senta aí. Você compartilha todo esse conhecimento financeiro de graça. O canal e as entrevistas são gratuitos. A gente acredita que educação financeira não deve ser um privilégio. E para todos aqueles que dizem, eu quero mais, quero ser guiado, quero que alguém me acompanhe. Nós preparamos esse webinar no dia 5 de julho, às 17 horas. O link está aqui embaixo na descrição. Baltazar, mais uma última pergunta. O que você sussurraria no ouvido do seu eu de 18 anos hoje, com o conhecimento que você acumulou nos últimos anos? Certo, então precisamos dividir um pouco essa pergunta. Uma coisa é o que eu diria para o meu eu de 18 anos e outra é o que talvez eu diria para outros jovens de 18 anos. No meu caso, comprei Ethereum aos 16 anos por $2. Na época, tinha alguns milhares de euros do trabalho no cinema. Então, de repente, o Ethereum passou a valer um saco cheio de dinheiro quando subiu para $1.200. E eu simplesmente não vendi. Se eu visse aquele Baltazar, que na época tinha 17 anos, eu diria para ele: ei, garoto, se você não vender essa porcaria agora, vai se arrepender pelo resto da vida. Isso vale também para qualquer um agora que está nesse trade de IA, que está com Dell, Intel e todas essas ações. Claro, isso não é uma recomendação de investimento, mas ninguém nunca morreu por realizar lucro. Toda bolha vai estourar em algum momento e acreditem em mim, se vocês não garantirem os lucros e deixarem as ações caírem, é realmente uma droga. Vocês vão se arrepender. Então, foi assim com o meu eu de 18 anos e o que eu diria agora para um jovem de 18 anos, se eu visse um, exatamente o que acabei de dizer. O mundo está agora em uma encruzilhada. Imagine isso de verdade. Você está parado bem na encruzilhada. O avanço tecnológico é insano. Você sente medo quando vê isso. Você enxerga como uma oportunidade, mas precisa simplesmente aceitar que nos próximos 5 a 10 anos vai chegar o momento em que o ser humano médio terá uma produtividade menor do que a máquina. E quando eu falo máquina, quero dizer um robô, porque ele vai existir e o robô vai ser conectado a um modelo de linguagem, justamente a um language model. O robô pode andar, correr, nadar, cozinhar, fazer compras e trabalhar, tudo o que quiser. Ele é mais forte, rápido e inteligente do que você. Isso vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Antes disso, vai acontecer que esses modelos de linguagem vão ser tão inteligentes que você não vai conseguir acompanhar. Isso, por um lado, vai levar a um aumento de produtividade, mas também vai fazer com que você não consiga acompanhar no mercado de trabalho. Se você tem 18 anos agora, então você precisa estar ciente disso. Agora eu tenho a chance de ganhar algumas centenas de milhares de euros nos próximos 5 anos, investir na bolsa e nunca mais precisar trabalhar na vida. Aí você vai estar na situação em que eu estou, onde você diz, cara, eu posso fazer o que eu quiser o dia inteiro, posso ajudar outras pessoas, posso explicar para os outros como se faz, posso compartilhar meu conhecimento, posso expandir minha rede de contatos, posso fazer 5 horas de esporte por dia, posso fazer o que eu quiser, posso viver a vida dos meus sonhos. E se você não fizer isso, vai acabar se perdendo em um mundo paralelo. Daqui a pouco você vai colocar aqueles malditos óculos da Meta, que vão me deixar ainda mais rico, porque todos os lucros do metaverso vão para os acionistas. Mas você vai acabar vegetando no metaverso.
vai receber doses de dopamina o dia inteiro e vai ficar vagando por uma sociedade paralela, levando uma vida totalmente ferrada. Então você precisa tomar uma decisão agora. Quero ser um consumidor ou quero ser um produtor, lucrar muito e participar desse mundo? Ou quero ser só um consumidor e acabar só vegetando? E sim, a escolha agora é sua. E eu posso te dizer com toda certeza, eu escolho o caminho do produtor, eu escolho o caminho de quem lucra, eu escolho o caminho da liberdade. Mas eu sei, 99 ou 95% não vão querer seguir esse caminho. Se você tivesse 18 anos hoje, eu mostraria essa realidade, pois é para onde estamos indo. Baltazar, obrigado. Você é realmente a prova perfeita de que a expertise não tem nada a ver com idade. Você quebrou o padrão e mostrou que isso é talento, não privilégio. Você veio de origem simples. Para todos, assistam a essa entrevista uma segunda e uma terceira vez, pois está cheia de pepitas de ouro. Cheio de informações importantes. Participem do webinar em 5 de julho. Ansiosos por vocês. Fiquem bem.